Bom, retornamos aqui ao segundo bloco, né, do nosso encontro de hoje e recebemos muitas perguntas muito bacanas e é óbvio que não vai dar tempo da gente poder falar sobre todas elas, né? Mas a gente vai fazendo aqui a nossa mesa redonda, nosso bate-papo aqui e puxando as perguntas dos nossos convidados para que a gente possa interagir e responder, né? Atingir o objetivo do entendimento. Nós vamos começar aqui a primeira com o Gerson. Pois não. Gerson, não seria interessante contemplar a pesquisa também com o uso de celulares, que hoje é um aparelho que é mais usado, é o mais popular que tem? Será que não seria interessante a rádio desenvolver um aplicativo para facilitar e acelerar isso? Nós temos um aplicativo Tony Radio. Aqueles que desejarem naturalmente saber como fazer, etc., pode ligar para a rádio, lá o nosso departamento técnico, liga para 3386-1440 e esse telefone vai exatamente direcionar para o nosso técnico. Portanto, a rádio já tem, uma vez que a nossa preocupação hoje em dia é voltar-se para a internet. Claro que a rádio AM continua, mas a internet é o futuro da rádio. Nós estamos, inclusive, brevemente vocês vão ver o nosso novo site, com mais participação, mais interatividade. Então, já existe o Tony Radio. Por favor, entrar em contato com o nosso departamento técnico da rádio. E, olha só, eu utilizo ele e é muito bom. Tem, assim, um som excelente. Vale a pena você ver a respeito disso. Me permita, porque a gente estava falando sobre isso, mas Marcelo e Regina, que são pessoas que trabalham na área de tecnologia, eles se comprometeram a fazer o aplicativo da rádio. Então já saiu já aqui com a promessa da rádio ter o próprio aplicativo, além do Tony Radio, que facilita muito. Porque na verdade, assim, esse aplicativo, ele é um aplicativo que ele absorve, embarca vários outros aplicativos. É verdade. A ideia de construir um aplicativo específico para a rádio é porque, assim, o Brasil, ele tem aproximadamente 200 milhões de habitantes e 286 milhões de telefones celulares ativos. Desses 286 milhões, 2/3 são de smartphones. E mais de 70% desses na plataforma Android e 30% na plataforma da Apple. Quando você desenvolve um aplicativo específico para uma determinada finalidade, você tem o privilégio de absorver as estatísticas de utilização. Então, você conhece o perfil de quem utiliza, a faixa etária, e mais do que isso, você consegue gerar anúncio e propaganda gratuita pela própria plataforma. Na verdade, o Netflix cresceu muito porque os grandes players no mercado, eles compartilham. Eles não compartilham a infraestrutura de acesso. Então, por exemplo, quando você assina uma TV por assinatura, né? Uma NET, a Sky, a GVT, essas empresas, elas levam para sua residência um decodificador. E tem uma infraestrutura para cabear isso. Então, existe um custo muito grande. Quando você assina alguma coisa dessa forma, quer dizer, usando um aplicativo, o custo é do assinante. Porque é ele quem compra o smartphone para poder ter o acesso. Então, hoje, o mercado mundial mudou a forma de compartilhar o acesso. Hoje, já se pensa com a telefonia IP e outras características, né? A própria TV IP e a rádio também pela internet,
essa distribuição do custo pelo usuário, porque ele já vai comprar mesmo o telefone, e aí ele compra o telefone, às vezes, um pouquinho mais caro e agrega uma série de funcionalidades. Então, quando a gente foi à rádio, se colocou à disposição para construir um aplicativo, a gente sabe que tem o TuneIn, né? Mas a ideia do aplicativo é para que ele absorva essas características. Então, quando a rádio quiser colocar alguma promoção, quiser gerar algum anúncio, ela publica o broadcast daquilo, atinge todo mundo que baixou o aplicativo. E ela goza de estatísticas e consegue fazer uma análise gerencial mais assertiva. Esse que é o detalhe. Muito bem-vindo. Muito obrigado. Beleza. Bom, agora com o Rossandro. Como a comunicação espírita poderia atender os jovens e ao público infantil para maior abrangência? Na verdade, esse público ele já nasce touchscreen, né? As crianças de hoje elas já fazem assim. Né? Até no que não é assim, elas fazem assim hoje em dia. Elas pensam que o mundo é todo assim. Então, obviamente, que usar esses recursos... Eu estava conversando com uma pessoa em Minas que ele está criando um jogo de internet no estilo mangai espírita, em que o avatar vai evoluindo, encarnação após encarnação. Ele pode encarnar como mulher, pode encarnar como homem. Então assim, usar essas tecnologias que estão disponíveis e, como o Marcelo muito bem colocou, estão ficando cada vez mais gratuitas de algum modo. Claro, com a preocupação de que o conteúdo seja perpassado por uma coerência doutrinária, mas esses recursos são fundamentais. Então, você criar jogos, criar programas, tornar o ambiente que a gente chama de, hoje em dia na educação, de gamification, que você transforma aquele ambiente num ambiente de jogo, para que a pessoa tenha um estímulo de participar daquilo, né? Quando a gente pega, por exemplo, um monte de jovem para fazer, a gente fez lá em Campina Grande, a gente fez uma arena jovem, a gente locou um mosteiro franciscano para fazer um encontro de jovens espíritas. Então tinha um monte de freia aparecendo lá nos banheiros por guri. E aí a gente colocou assim tipo o Serginho Groisman. A gente ficou assim no meio, fizemos uma arena, colocamos as bandas espíritas para ficar tocando nos intervalos e transmitimos pela internet. E foi incrível porque aí os jovens começaram a participar no Brasil todo. Tinham 400 jovens lá e tinham mais de 2.400 assistindo. A gente não esperava nem que tivesse essa audiência. O que foi novo? Era a gamification que a gente fez. A gente, por exemplo, que estava fazendo a interação com os jovens, teve um momento que a gente teve que fazer brincadeira. Então, por exemplo, imagina que chega eu com o Marcelo e o Gerson, aí vocês começam a puxar aqui um saco, um chapéu, aí eu começo a ter que inventar uma história com aquele chapéu, aí puxa a gravata, a gente começou a jogar com os jovens aquilo ali, e foi criando uma interatividade muito grande. E aí você começa a perceber que não dá para você chegar lá e ficar numa aula expositiva para jovem, nem para criança. Você tem que criar interatividade, você tem que falar aquela linguagem. E, claro, as tecnologias ajudam muito. A gente pegou, não tinha um correio fraterno? Fizemos o WhatsApp fraterno. Então a gente criou um grupo do WhatsApp, começou a discutir, a gente estimulava, por exemplo, cada cidade que estava participando do evento tinha que criar uma propaganda sobre o evento para colocar no YouTube. Então vinham propagandas as mais criativas, as mais cômicas também possíveis. Então é uma forma de você trazer para o planejamento. Porque para quem trabalha no mundo organizacional sabe uma coisa muito clara. As pessoas só vestem a camisa da empresa quando elas participam das decisões. Quando você decide lá em cima e comunica, a pessoa faz e não faz nada depois. Boicota. Mas quando você participa das decisões, elas fazem parte do processo. Então a gente fez o seguinte: desde o início da montagem do evento, os jovens opinavam sobre o que queriam, as oficinas, como queriam, o que queriam falar, quais eram os temas. E a gente foi só atendendo à demanda que eles emanavam. Então a participação... Por quê? Porque uma coisa que as pessoas descobriram recentemente, essa é uma coisa incrível, descobriram que as pessoas pensam. Porque as pessoas achavam que só alguns eram dotados de raciocínio, que os outros eram meros robôs que obedeciam, mas todos os seres humanos são dotados de raciocínio e tem contribuição incrível. E para espírita muito mais, que sabe, às vezes é um adolescente ali de alma velha, sabe? Tem um monte de adulto no movimento espírita que se comporta feito guri e um monte de jovem que se comporta feito adulto. Então tem que ouvir todo mundo. Porque, na verdade, o espírita pensa que ser espírita é ir ao centro espírita, assistir a palestra, tomar o passe e ir embora, porque ele já está protegido para a semana inteira. Né? E não tem que se preocupar com mais nada. O resto é o resto. É tipo assim, são os fanáticos. Não entende que ser espírita é você vivenciar o cotidiano e fazer com que o jovem realmente ele trabalhe de forma espírita na vida atual, na vida cotidiana dele, em todos os meios onde ele está, né? Então isso é muito importante, né?
E, inclusive, o Jovem na Rádio, né, Gerson? Sim. Porque tem programas jovens. Temos um programa orientado para o jovem e estamos ampliando agora com o novo diretor cultural. Nós temos pensado realmente aumentar essa participação, mesmo inclusive através do nosso site, que vai ter maior interatividade. É só aguardar um pouco. Oh, beleza. Daqui a uma semana já estará entrando no ar o novo site. Com Isso maior é muito bacana, porque o jovem procura, mas ele procura algo na linguagem dele, no mundo dele. A gente tem que buscar hoje. Marcelo, agora a sua. Vamos lá. A qualificação no uso da tecnologia não vem com o tempo. Quando você introduz a inovação, as pessoas não sabem como utilizar, precisam experimentar. Como melhorar isso de forma que eles consigam se integrar mais? De fato, tudo vem com o tempo, né? O que é que não vem com o tempo? E quando a gente fala assim do processo de qualificação, é porque existe uma certa ingenuidade nossa em achar que a boa vontade faz as coisas. E isso não é assertivo, porque nós já identificamos que, por exemplo, por amor a Deus, a gente já matou muito na Idade Média, né? Então, de maneira que até o nosso parco entendimento, ele é, as mais das vezes, equivocado. Quando você parte para uma linha de qualificação, a qualidade, que ficou muito em voga, né, sobretudo nos anos 80, depois na década de 90 um pouco, a qualidade total, é justamente buscar essa assertividade. Aí você adquire questões, adquire uma linha de comportamento, e eu vou tangibilizar isso de uma forma assim mais clara. Vamos imaginar que eu diga o seguinte aqui: vamos conversar sobre transcomunicação instrumental à luz da psicobiofísica. E aí, 3/4 partes de nós não entendeu absolutamente nada do que eu falei. Mas se eu digo que existe um grupo de cientistas que estão voltados ao estudo através de uma característica de determinados médiuns que doam uma substância chamada ectoplasma, essa substância sensibiliza equipamentos eletrônicos e por sobre eles alguns espíritos se comunicam, agora eu começo a explicar o que é a transcomunicação instrumental. Então, a própria palavra perispírito mesmo, na reunião pública, a pessoa vem a primeira vez a casa e a linguagem, ela é uma roupa. E na verdade, existe uma inocência nossa, porque é muito difícil transmitir algo complexo com simplicidade. Para você transmitir um tema muito complexo com simplicidade, você tem que ter um domínio muito grande do tema. Porque você precisa fazer analogias, e toda analogia é sempre um certo grau de empobrecimento do conceito. E aí você precisa empobrecer o conceito para chegar no nível do outro. Fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Paulo de Tarso. Então ele não era, se fez. E isso evoca de nós a qualificação. Preciso me qualificar para qualquer atividade. Para varrer chão, eu preciso me qualificar. Preciso saber a qualidade na execução de uma atividade é fazer bem feito, com assertividade, com otimização de tempo e de recurso. Porque senão eu uso o Word, né, um editor de textos, a gente não baixa lá o ponto .dot, que é aquela matriz, que a Associação Brasileira de Normas Técnicas ela tem um formato para monografia, por exemplo, né? Então existe um formato. E aí a pessoa, sabe o que ela faz? Ela dá 15 barras de espaço lá para poder o negócio para a direita, para a esquerda. Quando você aperta aquele símbolozinho pi, que dá para você ver como é que está o texto, né? A pessoa usou aquilo de um jeito, ela não otimizou o tempo dela. Então ela não usou tecnologia de forma assertiva, porque não se qualificou. E 3/4 partes de nós, como a tecnologia é uma avalanche, a gente usa, mas não dá conta daquilo. Usa de forma muito acanhada, porque não busca a qualificação. Quando a gente, pegando carona na fala do Rossandro, quando a gente entende que a comunicação social espírita é uma atividade, é a embalagem do presente, cujo conteúdo é a doutrina espírita, precisa embalar ela direito.
Então eu preciso me qualificar para levar a mensagem da melhor forma. Melhor forma, se eu sou um palestrante espírita, eu costumo dizer que tem gente que tem voz de compressor de ar-condicionado, né? A pessoa fala assim, ó, aquele... Aí o outro acordou 6 horas da manhã, palestra 8 horas da noite, ele concorda com tudo, né? Vai concordar com tudo, né? Mas se você modula a voz, agora Jesus, meu Deus, o homem chegou. Ele acorda, né? Porque isso é uma técnica de oratória. Não dá pra gente modular a voz. Então, se eu me proponho a fazer palestras espíritas, o conteúdo não me pertence, mas o colorido por sobre o qual esse conteúdo vai dinamizado, ele é de minha autoria, de minha persona. Então, eu preciso passar esse conteúdo da melhor forma, porque o conteúdo é bom, mas a forma é fundamental. E esse fundamento é através da qualificação. É verdade mesmo. Tem pessoas que adoram falar, palestrar, porque tem um conteúdo fantástico, mas põe todo mundo para dormir, né? Deprime a gente. Aí a gente fala assim, nossa, falou algo tão importante, tão interessante, mas eu estou com tanto sono agora. Mas, Marcelo, obrigado pela aula, tá? Porque eu também fico naquela brincadeira do espaço. Pá, 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 pá. Aí quando eu não sei, mas quando a gente aperta lá o pi para ver a situação, eu fico tentando entender como é que eu faço aquilo, gente. E aí a gente vê pessoas que têm lá, né, 80 anos, 85 anos, que fica, a minha sogra mesmo, ela vive no Facebook, gente. Como é que pode? Ela vai para o Facebook, ela vai e mexe aqui. Eu falo assim, gente, eu apanhei tanto para chegar nisso, eu acho que eu preciso fazer um curso. Agora a gente pergunta aqui para o Gerson. Para o melhor alcance da rádio, existe algum projeto para melhorar esse alcance, para expandir mais? Perfeito. Bom, nós entramos na rádio em 1984. Tínhamos um transmissor Philips adquirido pelo Geraldo de Aquino, né, por volta de 1974. E depois, mais tarde, a rádio já investiu nessa questão da qualidade do som, tanto que o som realmente chegou a um estágio muito bom. Compramos, adquirimos um transmissor reserva Nautel. Para fazer uma comparação, nós tínhamos aqui o transmissor Continental, que seria um Fusquinha, mas nós importamos um canadense, que seria um transmissor, uma Mercedes-Benz, em termos de equipamento. Mais tarde, depois, adquirimos o transmissor principal também, Nautel X50. Além disso, nós investimos no parque de transmissão, substituindo a ligação do transmissor com a antena, chama-se o cabo coaxial. E esse cabo, inclusive, é pressurizado. Tudo moderno. Mandamos fazer uma reforma na antena. Compramos um gerador para a sede, porque o transmissor já tinha. Então, em termos de expansão, de melhoria, nós já fizemos tudo que foi possível. Vamos fazer agora um trabalho interno da sede. Agora, com relação à possibilidade, talvez, da FM, o governo vai extinguir as AMs locais. A Rádio Rio de Janeiro é uma AM regional. O decreto não alcança a Rádio Rio de Janeiro. Bem, mas mesmo assim, nós corremos atrás. O nosso diretor de radiodifusão esteve no Ministério das Comunicações e lá a funcionária deixou bem claro que, em termos de uma FM, aqui no Rio de Janeiro seria impossível a instalação, porque no Sumaré não há possibilidade de colocar mais nenhuma antena. A questão do ambiental, a licença, no caso, o IBAMA
enfim, os órgãos que cuidam do ambiente não permitem mais instalação de antena lá no Sumaré. Aí ele disse assim, bem, mas nós poderíamos colocar em Petrópolis. Acontece que se a rádio, a localização é no Rio de Janeiro, a antena tem que ser no mesmo município. E nós não temos aqui nenhum local em termos de Rio de Janeiro para se colocar a antena. Tanto que ela disse, quando porventura a Rádio Rio de Janeiro, vocês fundaram e conseguiram colocar a antena em Magé, porque é uma região de marinha, nós conseguimos o terreno de graça, hoje não seria possível. Vocês teriam que colocar a antena ou em Niterói ou em outro local, mas de tal maneira não seria possível. Portanto, no momento, em termos de expansão, nós já fizemos tudo que foi possível e necessário. E quanto ao FM, também nós fizemos ainda um pedido ao Ministério Público, porque nós precisamos, para fazer uma despesa maior, consultar o Ministério Público, uma vez nós sermos uma fundação. E o Ministério Público acionou o nosso auditor externo, ele examinou as finanças da rádio e viu que nós não tínhamos condições de arcar com a compra de algum transmissor na ordem de R$500 mil. Então, olha aí, vai um chamado, uma convocação, na verdade, deve ser uma convocação, às autoridades que são responsáveis pelo meio de comunicação, pelo incentivo desse meio de comunicação para atingir não só o nosso país, né, que seja através de FM, TV, mas que a gente possa transmitir pelo mundo, porque existem incentivos somente conforme o interesse religioso. Então, se cultua a igreja evangélica, a católica, através do incentivo, porque esses políticos estão lá no meio. Então, onde estão os trabalhadores, os políticos espíritas, que devem realmente atuar nesse meio também? Vamos botar a cara à frente e trabalhar e fazer por onde. Não ter vergonha de mostrar, eu sou espírita sim. Bezerra de Menezes é o Kardec brasileiro. Então, eu acho que está mais do que na hora de todos aqueles que têm condições, através da sua vida profissional, através do seu meio de trabalho, através dos seus contatos, por favor, venham dar a mão à Rádio Rio de Janeiro para que a gente consiga realmente alavancar, tornando-a FM e tornando, sim, com toda a sua potência e capacidade, e trazendo o investimento necessário para que a gente consiga abranger, sim, o nosso país. Está aí o convite. E aqui vai uma pergunta para o Rossandro. Rossandro, qual o papel do jovem na divulgação da doutrina espírita? Eles estão atuantes, eles estão aí meio adormecidos, eles estão fazendo um caminho paralelo em vez de estar aí à frente, avante. E essa pergunta não só para o Rossandro, mas que seja para todos, né? Eu acredito que eu vou fazer uma crítica ao movimento espírita aqui agora, me permitam. O jovem só não atua mais pelo preconceito dos mais velhos. O movimento espírita é um movimento espírita que tem mais pessoas de idade do que jovens. Eu já fui em centro espírita que não tinha ninguém com menos de 60. Eu digo, e agora? Olha só, eu estou longe de chegar lá, graças a Deus, mas um dia, daqui uns 25 anos, mais talvez, eu chegue lá. E olha, 60 é muito jovem. Não, mas entenda, não tinha nenhum jovem, só tinha gente de 60 Você quer acima. dizer muito jovem. Tá. E o que a gente vê é o seguinte, é como se, eu já percebi, até porque quando eu era jovem eu sofria isso. Movimento espírita é feito para velhos. Aí comecei a tentar entender por quê. Quando o movimento espírita começou na França, as pessoas já eram adultas. E por que o movimento espírita não continuou na França? Porque não tinha juventude espírita.
não se criou a geração de substituição. É simples assim. Tinha evangelização espírita na França? Não. Quem substituiu Kardec? Não se criou a geração que vinha depois. Então, qual é a primeira coisa que tem que ser feita? Tem que dar espaço ao jovem. Eu já fui para evento, que era um evento que tinha sido, por exemplo, tem um evento, eu não vou dizer o nome não, porque eu vou fazer esse evento com o Haroldo daqui a uns dias, eu não vou dizer o nome do evento não. Aí o pessoal disse, esse evento foi criado por Chico para jovens, e hoje em dia 70% dos frequentadores são adultos, porque eles foram tolhendo todas as atividades dos jovens. Pra você ter uma ideia, eu vou falar como ex-evangélico que sou. Imagina o seguinte, o que é que mantém um jovem no movimento religioso? Arte. Veja o sucesso que faz a música gospel no mundo. Veja o sucesso que faz a música gospel. Arte mantém um jovem na casa espírita. Não tem arte. Ele não vai ficar fazendo estudo não. Sabe por quê? Porque é o seguinte, ele entra, faz o ESD, estuda. Quando ele termina, aí sabe o que eu só boto ele para fazer? Para fazer tudo de novo. Estuda o ESD de novo. Não tem mais grupo avançado de estudo. Entende? Aí então fazer arte, vamos fazer teatro, vamos fazer boneco de rua, vamos botar esse pessoal para compor música, vamos fazer um festival de arte e cultura espírita do Rio de Janeiro, cada casa espírita produz um tema, o tema desse ano é o Céu e Inferno, 50 anos, aí produz peça, produz esquete, produz poema, aí os jovens se estimulam a estar na casa espírita, bota para fazer palestra. Mas ele vai dizer coisa absurda. Teve um jovem que a gente botou um dia no Seja de Campina Grande, um dia que é a palestra do jovem. Sabe o que acontece? No dia que ele vai falar, os amigos não espíritas dos colégios das universidades vão assistir a palestra dele. Claro, teve um dia um que fez assim, Jesus andando na Idade Média, ele não estava mais na Idade Média. Mas você depois vai lá e explica, na Idade Média ele estava desencarnado, mas ele não estava andando na Idade Média. Mas por causa disso, jovem não pode falar como se a gente não dissesse bobagem. Eu já falei tanta bobagem dando palestra. Não sou perfeito. Então você tem que dar espaço para o jovem na casa espírita. Ele tem que ter vez e tem que ter voz. Tem que ter atividades que ele coordene, que ele domine. Ele tem que fazer, por exemplo, um exórdiozinho antes do palestrante para poder treinar a nova geração. Senão daqui a pouco a gente vê muitas casas espíritas que fecham. Ou o absurdo. O indivíduo é espírita e o filho é evangélico. Por que não? Porque eu não levo meu filho, não levava para a evangelização não, porque eu queria que ele tivesse escolha. Como? Você tem que apresentar Deus cedo. Então, assim, leve seu filho para a evangelização, leve para a casa espírita, dê espaço para ele, que aí pode ter certeza. Ele vai divulgar muito mais do que você, porque essas tecnologias ele domina mais que a gente. Com certeza. Não é isso? A gente busca, né? O Seja Barra tem esse perfil de estimular o jovem a se mexer, a se movimentar. E a gente tem esse trabalho de esse cuidado, né? Uma primosidade dentro do treinamento do jovem, realmente para capacitá-lo para palestrar. Nós temos jovens na casa que começaram a fazer palestra aos 22 anos. Bota aí a sua palavra aí, Marcelo. É fundamental. Eu me lembro... quando eu tinha lá os meus... Eu passei mais de 10 anos da minha juventude fazendo teatro amador, né? Fazia parte de um grupo de arte chamado Grupo de Arte Leopoldo Machado. E, na época, esse grupo de arte resolveu pegar aquela escolinha do professor Raimundo e parafrasear a escolinha do professor Raimundo colocando conteúdo doutrinário. Então tinha uma personagem que ela se jogava no chão quando a palavra era esdrúxula. Aí a pergunta, eu falei, o que é perispírito? Aí a pessoa, e se jogava, né? Na época eu fiz o Paulo Cintura e o outro lá fazia o Rolando Lero. E nós fizemos aquilo escondido, porque aquilo era um trunfo, a gente queria mostrar que a gente fazia um trabalho legal, o ingresso era 1 quilo de gênero alimentício não perecível, né, para doação, e a gente empolgado, 3, 4 meses de ensaio, tudo muito decorado. Muito bem. No dia, o departamento de assuntos doutrinários da casa, que funcionava à época, hoje não tem mais isso, né? Funcionava como os policiais do evangelho, né? Vamos ver se está doutrinário. Vamos ver se é doutrinário mesmo. Olha, mas eles rodavam, o olho virava. E era uma coisa que a gente não entendia, né? Porque era tudo tão divertido. No final do espetáculo, o grupo ganhou um sabão, sermão gigante, porque estava fazendo uma atividade que não tinha nada a ver. Quer dizer, Victor Hugo tem uma frase muito assertiva a esse respeito.
nem no extremo, nem no outro, dando uma ideia de equilíbrio. É óbvio que hoje, quarentão, ano passado, eu acho que foi o ano passado, a gente foi fazer uma atividade no CERJ e tem uma mesa enorme lá, né? Eu com outro rapaz, a gente foi carregar a mesa e de repente um degrau, na hora que a mesa veio assim para mim, eu fui escorar, aí pinçou, eu fiquei uma semana igual a letra C, assim, né? Porque aí o corpo não deu conta mais. Então existem atividades que a gente já não tem mais a energia física para realizar. A energia física. E os jovens, mais jovens, porque essa história de jovem é uma questão de pensamento, tá, tudo bem, mas tem a composição física, a compleição física que pela natureza pressupõe determinadas atividades que os jovelhos, ou enfim, as pessoas com mais idade já não têm mais condição de realizar. E você coloca o trem no trilho com o jovem, mas você tem que deixar ele em voo livre, em voo controlado, mas tem que deixar, porque existe uma cena na Copa de 70, que era o Pelé com a bola, e aí ele pega a bola, ele era um atleta consagrado, um ícone, ele resolve entregar a bola pro parceiro, e ele, sabe o que ele faz com o corpo? Ele abaixa, olha para o chão e caminha, ele vinha correndo, entrega a bola e começa a andar. Tipo assim, vai lá e faz o gol. Porque se ele continua correndo, eu vou ter que entregar para o Pelé, né? O Pelé me entregou a bola, mas ele aqui... Nós entregamos a bola para o outro, mas a gente corre lá na frente para ver se ele fez da forma como a gente queria que ele fizesse. E a gente faz isso demais com o jovem. É exatamente assim. Quando você fala que a gente precisa ceder, né, o espaço para o jovem todo, porque a gente não tem mobilidade, tanta versatilidade física, desculpa, eu sou obrigada a discordar. Número, grau, pressão, tudo que você imaginar. Porque olha, advoga em causa própria, porque depois que eu segurei aquela mesa ali, que fiquei uma semana andando igual a letra C, eu não vou poder compartilhar. Eu já dou um outro nome. Eu acho que nós já entramos no estágio de elegância e cedemos o lugar aos jovens para eles fazerem essa parte, né? Tá certo. Neurolinguisticamente fica melhor, né? Então, gente, olha só, parafraseando a Iraci, sejamos elegantes. É isso aí. E continuando aqui, Marcelo, sou estudante de comunicação e como posso conhecer bem de perto o trabalho da comunicação, de comunicação no CERJ, na TV FEB, no Rádio Rio de Janeiro, o que eu faço para isso? A gente pede para que visite o portal do CERJ, né? www.cerj, esse CERJ escreve-se assim, é C de Conselho de Casa, que é o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro.org.br. Lá no portal do CERJ você tem um conjunto de informações necessárias, mas, olha a condição adversativa aí, mas a nossa diretora da área de comunicação social espírita, quando eu entrei aqui, me chamaram e disse, esse é o Marcelo, eu sou o marido da Regina. Então, a Regina, que é minha esposa, está gravando ali atrás, ela é a diretora da área. Então, vocês podem aproveitar, tirem todas as dúvidas com a Regina. Nós estamos precisando de voluntários, de pessoas que busquem. Olha, nesse momento aqui, Jesus Cristo, ele dividiu a história da humanidade entre antes e depois dele, e chamou 12. É sinal que ninguém faz nada sozinho. Então, nesse momento aqui, existe um grupo que está sustentando esse trabalho, que não aparece. É o grupo da técnica, é o grupo que movimentou o áudio, é o grupo que montou a cenografia desse ambiente. É uma equipe de trabalho. Então, e essa equipe trabalha alinhada com as necessidades da própria comunicação social espírita. Então, sinta-se à vontade, aquele que fez a pergunta, para integrar e somar. Porque sozinho nós somos um filete, né? Facilmente, um graveto. Metáfora, né, do Dr. Bezerra de Menezes. Agora, juntos, nós somos um feixe de varas. E aí é mais fácil, mais difícil de quebrar. Gerson, como a rádio sobrevive? Vamos lá. Quando nós
fomos convidados por Geraldo de Aquino para participar do conselho por volta de 1983, a rádio estava indo à falência, porque comercialmente a rádio nunca realmente deu resultado. Ela se mantinha com o auxílio da comunidade espírita. E Geraldo de Aquino tinha acabado de conseguir pagar o transmissor de 50 kW, e a comunidade espírita entendeu que não precisava mais, etc., trabalhar, ajudar, etc. Bem, e ele então desencarna exatamente, sem condições de pagar, foi de pagamento 3 meses, me lembro disso. Em março de 84, ele desencarna. E quando nós assumimos o conselho, que ele havia me convidado, foi na reunião de abril, e nessa reunião, eu como profissional, como economista, mais 2 companheiros do conselho, fomos convidados a, naturalmente, pensar em alguma coisa, alguma forma da rádio resolver os seus problemas. Foi quando, então, nós sentamos numa sala da antiga UZERS, hoje CERS, nós 3, e bolamos a criação do fundo de manutenção. Pois bem, esse fundo de manutenção, hoje, eu me lembro que quando nós começamos, em julho, agosto, etc., eram 200. E na época, um almirante, que havia também se reformado, nós 2 sentávamos lá também, já na rádio, telefonando para as pessoas: olha, a senhora não pagou, etc., com 200. Hoje, felizmente, nós temos cerca de 5.700, que eu chamo de boletistas, de colaboradores. Só que, há 6 meses, mais ou menos, a crise está aí, nós perdemos cerca de 1.600 colaboradores. E quando o indivíduo deixa de pagar, o banco nos cobra, porque o banco manda boleta, correio, etc., nos cobra quando a pessoa não paga. Bem, então, no momento, a nossa situação, lançamos, inclusive, o chamado Projeto 3000. Se a pessoa quiser colaborar, entra pela internet, pode até se inscrever como colaborador através da internet ou por telefone. E ainda mais, esse ano, a conta de energia de Magé, do Parque de Transmissão, pagávamos cerca de R$16.000. Mês de maio, que foi exatamente o primeiro mês da minha nova administração, passamos a pagar 27 mil. Houve um aumento de R$16.000, fora os outros compromissos. O nosso orçamento vai acima de 2.400.000. Portanto, é de fato, se o milagre não existe... É sobrevivência mesmo. É sobrevivência. Então, fica aqui o nosso apelo para aqueles que ainda não colaboram para a rádio, sabedores de tudo aquilo que nós colocamos. A rádio está em 3º lugar no Ibope, dentro de 23 emissoras. Então, para que nós possamos manter, é preciso que cada espírita... Nós começamos com o nosso fundo na base de R$10. Aí, claro, depois de 10 anos, passamos para R$20. Não queremos mais do que isso. Se cada espírita colaborar com essa pequena parcela, nós continuaremos a sobreviver. Então, essa é a nossa situação no momento da Rádio Rio de Janeiro. Então, é o fundo de manutenção, que corresponde a cerca de R$170 mil por mês. A nossa despesa vai em torno de 220 a 240. Esse mês, o mês passado, nós já começamos a diminuir a nossa reserva. Já estamos entrando na reserva, na poupança que nós temos, que é claro, nós já começamos a gastar a nossa poupança, e se porventura o movimento espírita não reagir, nós estaremos realmente numa situação muito difícil. Mas nós cremos
Da mesma forma, quando nós entramos na rádio, nós cremos que o movimento espírita há de responder. Então é isso aí, espíritas. Não é só instruir-vos, unir-vos também, dando as mãos para que esse movimento realmente não seja movimento fechado, centralizado dentro do seu quadrado, né? Do seu mundinho, e vamos expandir isso daí, vamos dar as mãos e levantar a Rádio Rio de Janeiro, botar ela lá em cima, mas isso só dando a mão, ou melhor, tirando a mão do bolso, porque pôr a mão no bolso todo mundo põe, mas tirar a mão do bolso é difícil. Parece, né, que o espírita ele tem escorpião no bolso, né? A gente fica pensando assim, você visita uma instituição, alguém paga a conta de luz, alguém foi lá e visitou os aposentos sanitários e manteve a ordem, né? Então as coisas custam dinheiro. E a gente constrói o malveso de achar que a expressão dai de graça o que de graça recebeste se aplica a isso. Quer dizer, nós vivemos num mundo onde o instrumento de troca, o escambo, se faz através da moeda mesmo, né? Pelo esforço. A economia funciona assim. E para que as instituições tenham lastro de movimentação, é preciso que a gente se movimente na razão direta. Final de semana, muitas famílias gastam uma soma expressiva com lanche, e o que são 10, 20 reais, né? E, de fato, a gente ainda não acordou muito para isso. Não é? É óbvio que o espírita, por exemplo, em reunião pública, ele não vai, uma instituição como essa, não vai aproveitar o instante da reunião pública para ficar pedindo dinheiro para as pessoas. A proposta não é essa. Mas, num encontro maduro como esse, é importante que se diga que as atividades ligadas a instituições, o motor, a energia propulsora para que aquele motor funcione, ela está associada a recursos financeiros. E a achar que o céu vai dar espírito, não movimenta tijolo, não vira concreto. Espírito não faz nada disso, né? Aquelas mensagens de que vai aparecer como se vem, o que cai do céu é chuva. A gente precisa ter realmente o discernimento, né? De entender que as coisas têm o seu lastro financeiro e se movimentar nessa direção. E importante é dizer que o sistema nosso, no momento que a pessoa é cadastrada e entra para o Clube da Fraternidade, para esse fundo de manutenção, ela recebe em casa mensalmente a boleta para ser paga no banco na data que ela achar melhor. Portanto, sistema fácil e que, graças a Deus, até o presente momento está indo muito bem. As instituições, elas são sem fins lucrativos, né? Partindo desse ponto, dessa primícia, o que acontece? Os trabalhadores são voluntários, eles não ganham nada, eles não são assalariados nem com 10%, nem com 20%, nem com coisa alguma, né? Ao contrário, eles se doam e ainda doam. Muitas pessoas entram na casa espírita e perguntam assim, nossa, eu fui lá, mas estava pedindo tanto, tanto. Se a gente conseguisse as doações sem fazer pedido nenhum, não haveria pedido nenhum doação. A gente só pede porque não doa. E mesmo a gente pedindo tanto, a gente tem uma dificuldade imensa em conseguir. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu vou doar uma bicicleta para a casa espírita, para se fazer uma ação entre amigos, tudo. Aí tem os espíritas que criticam assim, mas esse casa espírita não pode fazer ação entre amigos, que era a antiga rifa, né? Aí, então, a gente não faz isso, a gente pega a bicicleta, pega a conta de energia da casa, vai ao banco e fala, olha, eu vim pagar a conta de energia. Você pode, por favor, pegar essa bicicleta e dar o troco? Eles vão falar assim, nossa, a gente não pode receber isso, não. Aí a gente tem que fazer ação entre amigos onde? Na casa espírita. Não tem você não vai pegar uma doação e entregar na boca do banco, em qualquer lugar, para pagar uma conta. Não é assim. Né? Então, vamos aí à última perguntinha, para depois passarmos ao momento especial da voz da nossa amiga Natasha. Rossandro,
Como fazer para ser um divulgador espírita sem beirar ao fanatismo, como acontece em muitas outras religiões? A primeira coisa que nos ajuda é o entendimento que a gente tem que Deus está em todo canto. Então, se Deus está em todo canto, eu não tenho que tentar converter ninguém. É até uma violência você tentar fazer a pessoa se converter, né? Se vulgarizou a ideia de conversão no Brasil como mudança para uma religião específica. Na verdade, conversão é quando você adere a um sistema de valores e muda a partir do momento que você encontra ali sintonia com aquilo que você está propondo para a sua vida. Acontece que eu acho difícil o movimento espírita dificilmente vai dar espaço para esse tipo de movimento de massa, de televangelismo, de gente que vai querer fazer show, né? E vai querer ser o showman do movimento espírita. Porque exatamente a maior parte dos grandes nomes do movimento espírita, como o Marcelo estava citando Divaldo, ele o é não só porque é um grande orador, mas porque ele tem por trás dele uma obra de relevância caritativa, né? Então, assim, não é somente uma grande fala, é uma grande alma, é uma Mahatma, é uma grande alma. Então, assim, quando a gente vê os grandes heróis do espiritismo, eles são dotados de prática e não de discurso. Eu estava num centro espírita em Brasília, aí um centro espírita que no dia normal, dias de semana, tem 2.000 pessoas fazendo estudo. 2.000 pessoas, várias salas de aula, é como se fosse uma universidade. Aí tem os professores saem, tem intervalo, tudo igual à universidade. Aí eu estava no grupo de estudo lá e a gente, de que centro você é? Aí tinha 7 pessoas, igreja evangélica. Aí a gente, vocês são evangélicos, vocês estão fazendo o que aqui? Não, é porque todo mundo critica o espiritismo, mas meus amigos espíritas são todas pessoas equilibradas. Então eu quis vir ver o que é que tem aqui. Estão estudando, estão lá buscando. Você divulga. Eu tenho muitas. Eu mando para os meus parentes evangélicos todas as mensagens espíritas. No meu casamento, metade da minha família é de pastores e missionários. E tinha uma preleção. Meu filho é pastor. Pois é, tinha uma preleção espírita. Teve uma preleção espírita e o pessoal escutou. E ficou impressionado, né? Então chegou uma vez para mim, eu tinha dado uma entrevista na Globo local lá, num programa local. Tem o RJTV, né, que é o jornal local, estava dando lá o JPB. Ele terminou, cheguei na casa de um primo, estava tendo um aniversário. Ele disse: minha mãe viu tu dando entrevista na TV hoje, ficou tão triste. Aí eu, vixe Maria, foi ruim assim? Não, ela ficou dizendo assim: um rapaz tão inteligente, mas vai pro inferno, bichinho é espírita. Aí eu até disse assim pra ele: tu acha? Ele disse: não, mamãe acha que tu vai pro inferno. Eu tenho certeza que tu vai pro inferno. Aí eu fiz: então tá, então me diz o seguinte, olha a evangelização. Olha a evangelização. Significa dizer então que todas as pessoas que você ama estão salvas? Não estão salvas não. Não estão salvas. Eu me pergunto como é que vai ser esse teu paraíso. Tu lá, salvo, e um monte de gente que tu ama no inferno. Porque eu não consigo ser feliz quando alguém que eu amo não está bem. Então esse teu conceito disso é meio desequilibrado. Ele faz: eu não gosto de falar contigo. Aí saiu de pé. Eu questionei. Esse questionamento não foi para provocá-lo, foi para despertar a consciência dele. Eu lembro que tem um médium que ele hoje é o secretário do Ministério da Educação e dirige o Enem. Ele é espírita, Luiz Cláudio Costa, é amigo de Chico, médio, e foi reitor da Universidade de Viçosa. Tem pós-doc na área de meteorologia pela Universidade de Londres. Ele é o secretário do Ministério da Educação. Ele é quem dirige o Enem no Brasil. E ele disse que na cidade dele, em Viçosa, uma filha de um pastor se converteu ao espiritismo. Houve uma inversão, né? Aliás, tem muito espírita evangélico, gente. Vocês pensam que não, mas tem um monte. Aí a família ficou constrangida, pai pastor, irmão pastor, mãe missionária. Depois de uns 5 anos, um dia o irmão entrou na igreja, na sala e disse: minha irmã, eu vou conversar com você sobre o que aconteceu há 5 anos atrás. Você sabe que você, quando se tornou espírita, constrangeu muito a família, né? Ela fez: mas meu objetivo não era esse. Mas eu andei ele observando e aí não tem como negar não, você melhorou muito. E aí Satanás não melhorou ninguém, né? Não tem como eu imaginar, porque é um preceito clássico do evangelho que é que o reino não trabalha contra o reino. Então o mal não provoca o bem e o bem não provoca o mal. O reino não trabalha contra o reino. Então, minha irmã, se você melhorou, o espiritismo não pode ser uma coisa ruim. Eu tenho que convir. Aí ela se empolgou: então vamos lá conhecer. Eu disse: não, peraí, veja só. Se eu tiver certo e só sendo evangélico
estiver salvo, eu vou para o céu e você não vai. Mas se você tiver certo, a próxima encarnação eu estou lá com você no centro, frequentando. Mas veja, o conceito vai entrando na cabeça, você vai falando. Lá no meu ambiente de trabalho tem um monte de gente evangélica, aí a pessoa faz: eu não consigo entender porque meu irmão criado na minha família com meu pai. Coisa de outra vida, você não acredita, eu brinco. Mas eu digo, não vem tu não, tem explicação melhor do que essa, criatura, tu pode não acreditar, mas diga que não é perfeita. Teu irmão foi educado pelo teu pai, por mãe, na mesma igreja que tu, e deu porque não presta. Ele vem de outro canto, criatura. Não ia você fugir dessa realidade. Ela sai, aí brinca, mas eu digo. Porque um dia, quando ela desencarnar, ela vai dizer: pô, não é que ele estava certo, Jesus. Em algum momento vai chegar a verdade. Vamos evangelizar as pessoas. É isso aí. Quando eu falei né, que o meu filho é pastor, ele foi evangelizado na doutrina espírita, tornou-se evangélico porque a igreja evangélica tem os jovens tocando música, cantando, guitarra, não sei o que. Olha o movimento, né? E quando ele foi convidado pelo amigo dele para ir na igreja evangélica, ele vem para mim e fala assim: mãe, meu amigo me convidou para ir na igreja dele. Eu falei: ah, é? E o que você falou? Eu falei que eu não posso ir porque eu sou espírita. Eu falei: o quê? Eu falei: não, meu filho. Eu falei: você tem que mostrar que não tem preconceito. Se você tem vontade de ir, vá. Conheça. Depois você convida ele para conhecer a sua. E ele foi, então, uma vez. Aí passou um tempo, ele falou: mãe, meu amigo me convidou outra vez. Você acha que eu devo ir ou não devo ir? Eu falei: o que o seu coração diz? E aí, ele foi. Ele foi e ele toca e aprende um monte de coisa. Só que tem um detalhe: meu filho é médium sonambúlico. E ele fez curso de livro dos espíritos, aprendeu e conversa, vem dialogando com a gente sempre a respeito disso, né, de tudo isso, e ele acredita. E um dia ele acorda não, ele foi dormir e o avô já tinha desencarnado. E a minha mãe, né, a avó dele, num outro estado, numa outra cidade, tendo um problema de saúde, um problema de pele, ele se levanta, vem e fala: o meu avô falou para minha avó passar uma pomada, falou lá o nome da pomada, assim, 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 que ela vai melhorar. Volta lá, deita, dorme. Aí depois ele acorda, vem, fala comigo. Eu falei: filho, aconteceu isso. Ah, parece que eu vi mesmo meu avô. Ficou com aquela carinha assim. Aí eu liguei para minha mãe e perguntei. Falei: mãe, você está doente? Ela falou: eu estou com um problema de pele que eu já não sei mais o que fazer. Estou passando muito mal. Já fui a médico, não resolvi. Eu falei: olha só, o Marcelo falou que que o papai disse que é para você usar isso. Ela falou: é mesmo, eu já usei isso uma vez. Como é que eu não lembrei? Foi lá, usou, sarou. E ele utiliza tudo isso no meio evangélico. Ele leva toda essa psicologia espiritual de Joana de Ângeles para o grupo jovem dele lá, que conta mais de 100 pessoas. E divulga e faz o trabalho levando a conscientização espírita ali. Tanto ele vem aqui, que quando ele tem alguma coisa especial, eu vou até ele. Então a gente não pode ter preconceito, tem que aprender a abrir a cabeça. Muito. Né? É isso aí. Iraci, você sabe, eu sei que eu estou olhando para a Natasha ali, né? A gente já está com o horário. Aqui, o horário já está nosso, já está bem espremidinho, né? Sim. Eu queria dar uma singela contribuição a esse respeito. Existe uma questão no Livro dos Espíritos, a 982. Kardec pergunta assim: será necessário professemos o Espiritismo e creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurado a nossa sorte na vida futura? E aí entenda-se a palavra sorte como sendo condição, né? Sorte das crianças depois da morte, né? Na parte 2ª. Quer dizer, a condição, como é que fica? Ligando a tecla SAP, assim, quem é que se dá bem no mundo espiritual? É o islamista, é o budista, é o espírita, é o católico? E a resposta dos espíritos, né? Só o bem assegura a sorte futura. O bem é sempre o bem, qualquer seja ela a denominação. O que Jesus espera de nós é que sejamos pessoas boas.
Então, nesse aspecto, a contribuição que a comunicação social espírita dá para nós é que sejamos livros vivos, né? Que o nosso discurso seja na razão direta das nossas atitudes, para que a gente viva assim em paz, né? Que tem uma percepção da vida e um comportamento alinhado com essa percepção, independente de bandeira religiosa. A bandeira é o que menos importa. A gente precisa ter mais preocupação com a religiosidade, que muito falta, e menos com as religiões, né? Religiosidade é que é importante. Mas nós agradecemos aqui a participação fantástica de todo esse grupo da pesada, realmente peso pesado mesmo, Marcelo Shoa, Gerson Simões e do Rossandro Kingsley, e agradecemos mesmo, pedimos para vocês se acomodarem para que a gente possa trazer a nossa convidada. Muita luz, muita paz e muita música sempre aos seus corações. É sempre uma imensa alegria compartilhar com vocês da música, não simplesmente pelo fato de ser música, o que outrora, desde os primórdios das civilizações, assim com o advento da linguagem e da escrita, o homem coloca a música em um dado momento histórico como um instante de enlevo, como um instante de divertimento. E a música hoje, numa nova era, é impossível não configurar-se como um meio de comunicação em que nós podemos estabelecer uma linguagem universal e universalista, uma mensagem que possa tocar fundo na alma e no âmago dos corações de toda a humanidade. Essa é a proposta da música dessa nova era. E claro, da minha parte, que convivo com a música desde que me entendo por gente reencarnada, a música, ela é a voz de Deus aqui na Terra. A música é a voz que soa e ressoa em cada coração. E espero que esse instante possa trazer um pouco dessa paz e dessa sonoridade para cada um de vocês, e desde já meus sinceros agradecimentos. A primeira obra musical é uma composição de Vangelis, um compositor da música grega, e ele compôs uma música para uma história de Cristóvão Colombo, 1942, que ele intitula de 28, A Conquista do Paraíso. E essa música, por incrível que pareça, veio às minhas mãos através de uma antiga partitura que eu tinha para coral. Era uma peça coral e falava sobre a escuridão, sobre uma frase até que remete muito ao pensamento de Friedrich Handel, The God is God, Deus é Deus. E Vangelis se apropria um pouco desta ideia para falar sobre essa conquista do paraíso. E que paraíso é esse? E aí eu peguei essa música, rearranjei e criei uma nova letra, uma nova versão. E ora, não fiquem preocupados, ela vai aparecer em idiomas um pouco estranhos, como o próprio grego, italiano, que talvez seja mais conhecido, e o próprio latim, para logo em seguida ser traduzida para o nosso belo, bom e velho português. Muito obrigada.
Muito obrigada. Próxima canção de Andrew Lloyd Webber, Charles Hart, uma peça chamada, faz parte de uma obra chamada Requiem, uma famosíssima que, para nós que conhecemos muito bem a história de algumas religiões, e principalmente da religião católica, há uma grande fusão a partir da obra de Andrew, que ele faz uma missa, e no meio desta missa ele coloca esta canção intitulada Pie Jesu, que é piedade, Jesus. E ao descortinar da letra, Andrew aborda a temática dizendo: pedimos piedade a Jesus para os erros cometidos e pedimos piedade para Jesus no momento em que esquecemos que somos seres eternos e que às vezes acabamos por algum motivo deslizando em nossa caminhada. E foi a primeira vez que foi feita uma obra para a igreja, fazendo alusão à igreja, mas com uma temática completamente, se podemos dizer, espiritualista. E claro, tudo isso graças à genialidade de Andrew. Pie Jesu. Pie
uma cartilha do bom espírita, do bom cristão, de Casimiro Irala, autoria de Anônimos, e foi uma das primeiras orações que este pequeno Francisco aprendeu e acabou se tornando uma oração de Francisco. Oração de São Francisco de Assis. Que coral bonito. Bom, a próxima canção é uma composição minha, em parceria com Anthony Dvorak, um antigo compositor da ópera tcheca. E ele, em vida, deixou uma música intitulada Sinfonia número 8, Sinfonia Novo Mundo. E aí essa música ganhou uma nova roupagem, ganhou uma letra, uma poesia que eu compus, simples, chamada de Doce Harmonia. E acabou que o nome da canção agora é conhecida como Doce Harmonia. E Doce Harmonia diz: doce harmonia tem meu coração,
Essa paz que um dia eu tive na palma da mão, voou feito um passarinho feito a ilusão, e desfez o sonho e a calma que só tem na alma. Doce harmonia tem meu coração. Essa paz que ilumina, Jesus chegou aqui. Doce harmonia. Muito obrigada. De François Charles Gounod e Johann Sebastian Bach, 1854. Sempre que ultimamente eu tenho falado, ultimamente sim, porque eu cantei até os 9 meses de gestação em Iraci. E aí o bebezinho nasceu e já está com 2 meses e já está... eu, com as minhas ideias mirabolantes, tive uma ideia um projeto chamado Música nas Ruas, né? E a gente conseguiu, graças a Deus, com a ajuda de grandes amigos nossos, fazer umas apresentações nas ruas. Não é show na rua,
As pessoas estão passando, indo para suas casas, ou indo trabalhar, ou estão trabalhando, e aí está ali acontecendo uma apresentação, elas entram naquela atmosfera, eu chamo de cápsula de energia, e aí elas se sentem melhores, né? E a ideia do Música nas Ruas é esse, Música nas Estradas também, outro projeto também é esse. E aí eu fui cantar a Ave Maria na rua. E as pessoas ficam assim, muitas ficam assustadas, outras ficam, isso é ópera? Não, não é ópera, fique tranquilo. É uma canção bastante popular até, apesar de ser de compositores eruditos. E aí contei a história brevemente dessa canção. E aí quando eu fui falar Ave Maria, lembrei-me, né, de uma frase que talvez coubesse melhor, né, que lembrando dos circos máximos na era romana, na era do panis et circenses, né, do pão e circo, das feras, das arenas, do Coliseu, em que aqueles cristãos eram levados à arena, expostos e eram obrigados a dizer Ave César. Isso é narrado num livro chamado Ave Cristo. E os novos cristãos, se assim podemos dizer, já estavam tão impregnados com o amor de Jesus que eles não falavam mais Ave César. Suas últimas palavras eram cânticos e a saudação Ave Cristo. Os que vão viver te saúdam. E toda vez que eu falo a música Ave Maria, eu me reporto diretamente a essa saudação. Então, Salve Maria, Mãe Universal, e Ave Cristo. E isso é muito bom porque vai trazendo essa coisa da música como uma grande luz, um grande lenitivo para as almas no meio até das balbúrdias das grandes cidades. Então, Ave Maria. Bem-vindos vocês à minha cápsula de 1854. Cá estamos nós, ouvindo e participando de Ave Maria. É o meu filho. Maria.
Muito obrigada pelo carinho, pela atenção de vocês. Meu abraço sonoro. Muito obrigada ao Seja Barra. Muito obrigada à minha amiga Regina, o Marcelo. Muito obrigada mesmo de toda minha alma, de todo o coração. Porque, afinal de contas, a vida transitoriamente passa e a dor sem graça fere o coração. Mas a fé aquece a alma que padece e aponta o caminho da redenção. E o Espírito porfia, porque confia no Salvador. E por força marcha, com devoção avança, e o Cristo alcança com decisão. Muita luz, muita paz e muita música sempre aos seus corações. Obrigada. Muito obrigada.